Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa relação com o que nós consumimos, principalmente a respeito de informações, se essas informações elas estão nos nutrindo, se elas estão nos fortalecendo ou se na verdade elas estão nos desequilibrando e nos fazendo ficar mal. Então vamos para o conteúdo, é um prazer estar com vocês aqui de novo. Quero te fazer uma pergunta. Você já assistiu hoje o noticiário? Já correu as tuas redes sociais ali em busca das notícias para ver o que aconteceu hoje no mundo? E se sim, se você já teve acesso a essas informações, o que você acha que está acontecendo contigo? Tu está sendo nutrido ou envenenado? Essas informações que você buscou, elas te deram bem-estar, te fizeram sentir alívio, alegria? Ou pelo contrário, elas te colocaram numa condição de medo, de tensão e de ansiedade? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. A forma como nós vivemos tem muito a ver com a qualidade daquilo que nós consumimos. Na verdade, nós somos seres criados para a felicidade. A nossa matriz ela é de plenitude e de amor. Só que em algum momento desse caminho, nós demos um passo em falso e nos desvirtuamos de tudo aquilo que nós nascemos para ser. E é muito interessante enxergar hoje a sociedade em que vivemos, onde a notícia ela geralmente tem muito mais engajamento ou visualizações quando ela é uma notícia ruim. Nós estabelecemos um ciclo vicioso de buscar sempre a miséria, a dor, o sofrimento. É quase uma compulsão mórbida por buscar notícias de tragédias. E aí vem aquela pergunta: por que será que os seres humanos fazem isso? Por que será que é muito mais fácil abrir uma matéria ali onde tem uma tragédia estampada? Por que será que a gente insiste em dar atenção, insiste em dar audiência a coisas que não nos agregam em nada? É importante se fazer essa pergunta. Eu tenho uma teoria. Eu acredito que as pessoas acham que quando elas enxergam a dor do outro, quando elas buscam notícias onde as pessoas no geral sofrem, é como se a dor delas mesmas fosse pelo menos acalentada, acalmada. Às vezes a pessoa pensa que até diminuída. E eu digo a vocês que essa é uma inverdade, que essa é uma baita incoerência. Todas as vezes que nós acessamos o negativo, todas as vezes que nós acessamos as notícias ruins, todas as vezes que nós buscamos esse tipo de informação, nós nos ligamos a uma avalanche de energia desequilibrante. Porque ninguém, a não ser que seja um psicopata, obviamente, mas ninguém vê uma manchete onde houve uma morte, onde houve uma tragédia e sai sem se afetar de alguma forma por aquilo. Então, nós estamos viciados a buscar tudo aquilo que tem nos afetado negativamente. E isso é um dos grandes motivos para vivermos infelizes, desequilibrados e perdidos. E aí, mesmo quando falamos sobre a fisiologia humana, nós precisamos ingerir alimentos com nutrientes bons. Para quê? Para que a nossa saúde, para que a nossa qualidade de vida seja mantida. É comum as pessoas buscarem nutricionistas para adequarem as suas dietas, para que elas tenham mais saúde. Muitos para terem benefícios estéticos. Enfim, se busca uma dieta balanceada, rica em nutrientes favoráveis à tua saúde física. Mas enquanto isso, muitas vezes, a saúde mental, emocional, ela está sendo bombardeada por notícias ruins, ela está sendo envenenada por todas as coisas que acontecem no mundo e que muitas vezes nós temos o prazer de buscar. Já percebeu que muitos de nós, depois de um dia longo de trabalho, ao chegarmos em casa, ao invés de chegar, se aquietar
estar de fato no nosso lar, que é muito mais do que a casa. O lar é onde estamos com as pessoas que amamos, é aquela construção que não é física, ela é afetiva. Mas quantos de nós chega em casa e a primeira coisa que fazemos é ligar a TV? E se deixar emergir naquilo tudo que o noticiário está te passando. Às vezes é uma notícia antiga, às vezes é algo que aconteceu há 10 dias atrás, mas infelizmente ela continua ali. E tu escuta aquilo e de repente tu começa a se sentir mal. E aquilo começa a te fazer mal. Mas tu não faz a ligação daquela sensação ruim que tu estás sentindo com aquilo que tu estás ouvindo. E não raro, começa às vezes uma discussão em casa, um parceiro critica o outro, se o filho faz um barulho, a gente briga, às vezes a gente desconta até no nosso pet. Por quê? Porque a gente está sendo bombardeado por algo que é extremamente danoso à nossa emoção. Pensa em como tem sido a tua relação com a mídia, a tua relação com as redes sociais. Hoje, mais do que nunca, nós temos o acesso quase irrestrito à tecnologia. Hoje, num toque de dedo, a gente consegue saber o que está acontecendo em quase qualquer lugar do mundo. Hoje, numa simples busca rápida, a gente tem acesso a um monte de notícia. E aí eu pergunto, quantas vezes a gente utiliza esses sites de busca para ir atrás do que está acontecendo de bom no momento atual? Quantas vezes a gente de fato lê um texto até o fim, quando esse texto está tratando de coisas boas, de ações bacanas que as pessoas estão tendo, de atos de generosidade? Quantas vezes a gente faz isso? É muito mais fácil a gente ler um texto onde existem críticas, onde existe brigas, conflitos, e a gente vai se enredando nisso e muitas vezes nem percebe. Quando enxergamos, a gente já está doente da emoção, irritadiços, agressivos. Muitas vezes as pessoas que convivem conosco enxergam o quanto a gente está diferente, mas não sabem por quê. E eu te digo, aquilo que você consome tanto pode estragar o teu corpo, se forem alimentos nocivos a ele, quanto podem estragar a tua emoção, se forem coisas negativas do ponto de vista energético, do ponto de vista da informação. Então não se enganem. Todas as vezes que você acessar algo que não for positivo, que não for edificante, que não tiver um motivo nobre, você está entrando na energia daquela notícia. É como uma onda que te traga e te leva para ela. Aí vocês podem dizer assim, tá, Ana, mas é viver alienado? Porque o mundo, ele hoje, se a gente para pensar, ele tem muito mais notícias ruins do que notícias boas. E aí eu digo para você, será? Será que de fato se tem mais notícias ruins do que boas, ou será que é porque só as ruins dão ibope? Isso é uma coisa que a gente precisa ponderar também. E aí, outra pergunta, quando você me diz, se eu não olhar as notícias eu vou ficar alienado. No que vai te facilitar, no que para ti vai te dar mais conhecimento, no que para ti vai te dar mais autoridade em determinado assunto, em consumir notícias sobre uma mãe que matou o seu filho? Para quê? No que isso agrega para tua vida? Nada. Para que tu vai atrás de crimes que são cometidos contra crianças? Para quê? Tu sabe que existem criminosos que fazem coisas horríveis com crianças, sabe? Protege teus filhos e tenta proteger as crianças que tu conhece, mas tu não precisa saber detalhes desses crimes. Tu não precisa te envolver emocionalmente nisso, porque isso te adoece, isso te envenena. Para que ir atrás de manchetes sobre políticos, sobre tantas coisas que a gente busca, quando na realidade a gente não precisa de manchete de jornal para saber quando um político é honesto ou quando ele é corrupto? Basta que nas eleições tu
tu faça uma busca se existe algum processo correndo contra essa pessoa. Ponto. Tu não precisa entrar nessa guerra ideológica que está se estabelecendo, porque tu só sai dali esgotado, irritado e sem ter contribuído com absolutamente nada para as pessoas que estavam nessa discussão contigo. Eu digo a vocês que hoje as redes sociais elas se transformaram na verdadeira arena, lá de Roma, onde se jogavam gladiadores e feras e uns brigavam com os outros e tinham que terminar um morto. É quase igual, porque as pessoas utilizam hoje as redes sociais e talvez essa sensação de que estão protegidas fisicamente para se agredirem, para se humilharem, para fazer um monte de coisa, sem entender que elas estão levando uma verdadeira surra, que está deteriorando todo o sistema emocional dela, psíquico e emocional. Eu não sei se vocês já se envolveram em alguma discussão desse tipo, né? Por política, enfim, por qualquer tipo de briga, de rivalidade, por time de futebol, não sei. Mas todas as vezes que a gente se envolve em algo assim, a gente se sente sugado, a gente termina aquilo, a gente está tão cansado, a gente está tão irritado, às vezes está com ânsia de vômito, às vezes fica mal do estômago, dor de cabeça e não sabe por quê. E eu te afirmo, é porque você levou uma surra de vibração deletéria, de vibração ruim, e você absorveu tudo aquilo. Então dá para ser saudável assim? É claro que não. E eu sempre digo que a saúde, ela tem uma relação muito direta com a felicidade, tá? É necessário que nós estejamos saudáveis para que nós sejamos felizes. Aí vocês podem me dizer assim, então quer dizer que as pessoas que têm doenças terminais, câncer, enfim, elas não são felizes? Elas não podem ser felizes? Elas podem ser felizes sim, porque o câncer ele é só uma doença física. As doenças que atrapalham muito e às vezes até impossibilitam a felicidade são as doenças emocionais. É quando a nossa saúde emocional está em jogo, quando ela está cambaleando porque nós estamos a todo momento envenenando o nosso sistema emocional. Então é muito difícil ser feliz assistindo tragédias. É muito difícil ser feliz entrando em brigas em rede social. É muito difícil ser feliz consumindo tudo isso e achando que não vai ser afetado de forma alguma. Nós somos seres que vibramos em uma frequência de energia e que recebemos, afetamos as pessoas e somos afetadas por elas. Antigamente, há um tempo atrás, essa forma de afetar, ela era muito mais física, presencial, né? Era preciso nós estarmos perto uns dos outros para sermos afetados e afetar o outro. Só que hoje, com essa evolução tecnológica, nós podemos afetar profundamente alguém que esteja do outro lado do mundo e ser, na mesma medida, afetado por essa pessoa. E aí eu te digo, se tua emoção, se tu estás ali naquela lista dos depressivos, ansiosos, estressados, significa dizer que o teu sistema emocional está sendo bombardeado por más notícias, tu estás consumindo veneno emocional. E não é de se espantar que tu estejas doente. Ao passo que, quanto mais coisas boas eu consumo, quanto mais notícias boas eu busco, quanto mais eu me aprofundo no autoconhecimento, no entendimento de quem eu sou, para que eu estou aqui, porque eu vivo esse momento, mais forte a minha saúde emocional fica. Então mais próximo fica a minha felicidade. É urgente uma mudança. Você precisa fazer uma dieta da informação. Você precisa escolher. Na verdade, é a sua responsabilidade escolher consumir informações que te adoeçam ou consumir informações que te curam. A decisão é sua e as consequências serão sofridas
também por você.